Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós conversamos sobre a elaboração do currículo de base comum do ensino fundamental, uma parceria da Unesp com a Secretaria Municipal de Educação em Bauru. Nossa convidada aqui no estúdio é a professora Flávia Asbar. Professora Flávia, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Professora, a elaboração desse currículo, baseado para o ensino fundamental de Bauru, ele surge dessa parceria, como eu já comentei. Eu gostaria que a senhora comentasse como que surgiu essa proposta, a iniciativa dos professores, dos alunos da instituição e da própria secretaria. A parceria do Departamento de Psicologia da Unesp com a Secretaria já é uma parceria antiga. Nós temos, não só eu, outros professores, temos feito vários projetos de extensão junto com a Secretaria. E desde 2014 eu coordeno um projeto chamado Projeto Educação Sem Fronteiras, que trabalha com algumas escolas. E daí a gente tem feito alguns estudos sobre sucesso escolar, fracasso. E daí, nesse movimento de estudar junto com o departamento pedagógico, com outras pessoas da rede municipal de Bauru, surgiu a ideia de, olha, nós estamos precisando fazer a revisão do nosso currículo, você poderia nos orientar, poderia supervisionar esse processo? E daí o primeiro pedido foi um pedido para estudar junto com as pessoas da própria Secretaria Municipal. Então foi feito um estudo inicial teórico. Uma das etapas do desenvolvimento, de acordo com a teoria histórico-cultural, é a atividade de estudo, que é a atividade principal da criança em idade escolar. E a equipe da Secretaria Municipal, naquele momento, estava sentindo falta de embasamento teórico em relação a isso. O currículo foi lançado em 2016, mas essa parceria começou quando, professora? A parceria de estudo começou em 2014, então em 2014 a gente começou a fazer alguns estudos teóricos, era um grupo de estudo mesmo. E daí desse grupo de estudo surgiu a necessidade de fazer a revisão do currículo, no que diz respeito à matriz curricular mesmo, né? Então foram 3 etapas de trabalho. Uma primeira etapa de trabalho de estudo teórico junto com a equipe do Departamento Pedagógico e outros profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Desses estudos participaram eu, né, professora da Unesp, e um outro estudante de doutorado, o Afonso Mancuso de Mesquita, que trabalha também nessa relação entre psicologia e educação, e daí surgiu o convite para a gente organizar esse mesmo estudo com representantes das escolas. Então a gente convidou pelo menos um representante de cada escola de ensino fundamental para realizar um estudo teórico que embasasse a revisão do currículo. Então a segunda etapa foi chamar pelo menos um representante de cada escola, mais os próprios profissionais da Secretaria Municipal de Educação, para pensar como seria esse currículo ideal. E, paralelamente, o próprio pessoal da equipe da Secretaria estava fazendo um movimento de avaliação das matrizes curriculares. Então, por exemplo, para todos os professores de Geografia, mandou um protocolo de avaliação para que eles pudessem opinar no currículo de Geografia. O currículo já existia desde 2012. Então, foi esse processo conjunto de várias linhas, né? Tanto a revisão da matriz curricular, né, de cada área, português, matemática, inglês, ciências, né, todas as áreas, e ao mesmo tempo a busca de embasamento teórico, e aí que entrou a parceria com o Departamento de Psicologia. A senhora comentou a questão que existia esse currículo em 2012, que também foi fruto de uma parceria com o Departamento de Educação da Unesp aqui em Bauru, da professora Thaís Tesani. Em que medida esse currículo agora, de 2016, ele atualiza algumas das questões a partir dessa parceria que a senhora comentou anteriormente, né, esse currículo existente de 2012? Então, o currículo de 2012 foi um trabalho muito interessante da professora Thaís Tesani, porque ela fez um levantamento de tudo que era ensinado nas escolas do município de Bauru, fez um trabalho assim árduo de pesquisa e tabulação daquilo que era ensinado e fez a primeira organização do currículo. O currículo foi implantado em 2012 e 2013, e quando o currículo é implantado, a gente só consegue perceber se um currículo é adequado ou não quando ele está na realidade. Então, em 2014, a Secretaria começou a enviar protocolos de avaliação do currículo para ver a adequação dele. Esse conteúdo está adequado para o primeiro aninho? Não, precisa ser para o segundo. E aí, pensando do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Do primeiro ao nono ano. Então, a própria Secretaria começou a fazer esse trabalho de revisão para fazer a adequação curricular, né? Tem muito conteúdo aqui de Geografia neste ano, não, aqui está faltando conteúdo, este conteúdo não é adequado para esse ano de escolarização. E, ao mesmo tempo, a Secretaria tem feito um movimento de aprofundamento teórico, tendo como referência a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural. Então, foi esse movimento conjunto, né? A gente precisa fazer a adequação curricular de acordo com a realidade e, ao mesmo tempo, buscar um currículo embasado teoricamente, né? Então, em relação ao currículo de 2012 para esse currículo agora, né, lançado no final de 2016, a gente vai ver essas duas reformulações, né? Adequações mais precisas no que diz respeito aos conteúdos e toda uma fundamentação teórica que compõe os primeiros capítulos do currículo. Em que medida essa fundamentação teórica, né,
baseada na pedagogia, na psicologia, pensando por esse viés histórico-cultural, contribui para a gente pensar esse processo de educação a nível fundamental? Então, os autores, especificamente da psicologia histórico-cultural, eles trabalham muito com essa relação entre ensino e aprendizagem e como essa relação entre ensino e aprendizagem produz o desenvolvimento humano. Então, acho que esse é o tema central, né? Eles trabalham muito com uma visão de que não há uma natureza humana interna, né? Mas que a natureza humana ela é só possível de ser pensada na relação com a cultura. E daí a escola tem um papel central. Acho que esse é um currículo interessante nesse sentido, porque valoriza o papel da escola e o papel do professor na promoção do desenvolvimento humano. E daí a psicologia tem uma contribuição importante para pensar, né, em que medida que o ensino ele vai produzir desenvolvimento psicológico. Os capítulos teóricos tratam dessa discussão. O papel do ensino e da educação na produção do desenvolvimento psicológico. E aí como que isso contribui para o trabalho do professor que vai ter acesso a esse currículo e estará em sala de aula com as crianças? Na verdade, acho que o currículo traz uma grande concepção de desenvolvimento, aprendizagem e educação, né? Então, é uma concepção que norteia a prática pedagógica. Acho que o desafio do currículo nesse momento é que ele não fique só um documento, mas que os conteúdos que estão colocados ali sejam trabalhados na formação docente, né? Então, há alguns capítulos do currículo que são capítulos bem metodológicos, né? Tem um capítulo sobre método pedagógico, tem um capítulo sobre organização do espaço do tempo na escola, tem capítulos sobre temas específicos, né? Educação sexual, educação ambiental, que são a ideia, né, que cada capítulo traga elementos que possam orientar a prática pedagógica do professor. E nessa orientação, o trabalho junto aos gestores também foi fundamental, uma vez que vocês convidaram os representantes das escolas para a elaboração desse currículo. Sim, sim. E daí apareceu uma questão muito importante, né? Só para te dar um exemplo. Qual que é a especificidade do primeiro ano? Pensando que são crianças que entram com 6 anos de idade, né? O ensino fundamental de 9 anos. E daí surgiu a necessidade de fazer essa discussão no próprio currículo. Como que é a transição da educação infantil para o ensino fundamental e o papel do primeiro ano. Então, a gente incluiu um capítulo por demanda das próprias diretoras, das próprias gestoras, sobre a transição do jogo para o estudo. É um dos primeiros capítulos do currículo. Então, essa participação das pessoas que estão na escola, na construção do currículo, eu considero que é o ideal, né? Que seria, todo o currículo deveria ser construído assim, tendo a escola como referência, né, da base para uma discussão teórica. Então, não é um currículo que foi comprado, é um currículo que foi feito a partir da universidade. É um currículo de outra realidade que não é de Bauru. Né, nesse sentido, né? A gente não pegou o currículo de outra realidade e trouxe para cá. É um currículo feito pelos professores do Sistema Municipal de Bauru. Todos os professores e professoras tiveram, em alguma medida, a oportunidade de participar, seja nas reuniões de estudo, seja no protocolo de avaliação em que ele pôde opinar sobre o currículo, né? Então, esse é um movimento intenso de gestão democrática mesmo. Professor, o currículo, como a gente já disse, foi lançado no final de 2016 e então agora estamos em fase de implementação desse currículo, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o currículo comum do ensino fundamental do município de Bauru com a professora da Unesp, Flávia Asbar. Professora Flávia, nós comentávamos sobre a importância do papel compartilhado na elaboração desse currículo. Eu gostaria que a senhora sistematizasse um pouco mais, né, de que modo esse currículo ele está organizado. Então, nós temos capítulos teóricos, metodológicos e cada uma das disciplinas que compõem o ensino fundamental. O currículo ele foi organizado em algumas partes, né? A primeira parte a gente chama de fundamentos. E daí tem 4 capítulos de fundamentos teóricos e alguns capítulos de fundamentos metodológicos, né? Os fundamentos teóricos, né, a gente traz no primeiro capítulo uma discussão sobre o currículo, o que é currículo, traz uma discussão sobre a concepção de aprendizagem, de desenvolvimento na teoria histórico-cultural. Depois, como eu mencionei, né, no bloco anterior, uma discussão sobre a passagem, né, da pré-escola, né, da educação infantil para o ensino fundamental e a especificidade do primeiro ano, né, nessa transição do jogo para o estudo. Um capítulo sobre atividades de estudo especificamente falando, né, como que é o desenvolvimento do estudo para criança em idade escolar, como atividade principal, e um capítulo sobre a adolescência. Depois, no que diz respeito aos fundamentos metodológicos, né, tem uma discussão sobre o método pedagógico na pedagogia histórico-crítica, um capítulo sobre a avaliação pedagógica, uma discussão sobre gestão democrática, o papel dos funcionários não docentes na escola, né, e vários outros temas que diz respeito à prática pedagógica.
E por último, ainda nessa parte de fundamentos, tem um bloco que nós chamamos de conteúdos interdisciplinares, que são conteúdos que não devem estar numa disciplina ou na outra somente, mas que perpassam o currículo como todo. Daí são 4 temas, né? Educação ambiental, questões raciais, a discussão das questões raciais na escola, educação sexual e a discussão de ética e valores na educação. Fechando esse primeiro bloco teórico, vem a matriz curricular. E daí a matriz curricular é interessante porque foram montados grupos de trabalho, né, de acordo com as áreas, e os professores da rede fizeram essa revisão do currículo. Então tem arte, ciências, matemática, educação especial e inclusiva, inglês, história, geografia, espero não estar esquecendo de nenhuma área, né? E daí vem a matriz, né, uma discussão teórica sobre cada uma dessas áreas, educação física acho que eu não falei, né? Uma discussão teórica sobre cada uma dessas áreas e o quadro curricular, né? No primeiro ano, no primeiro semestre, o que vai ser ensinado de cada uma dessas disciplinas. E é interessante que nessa parte das matrizes curriculares, cada um dos textos trouxe elementos metodológicos, né? Como fazer em sala de aula. Como fazer, exatamente. Então é um currículo, ele ficou um currículo grande, né? Assim, 900 páginas. Obviamente que o professor não vai ler as 900 páginas, né? Se ele trabalha com português, ele vai, né, trabalhar o conteúdo de português ou das outras áreas, mas é um conteúdo muito rico nesse sentido, porque ele tem densidade teórica, tem discussões metodológicas, tem discussões sobre avaliação e como que eu faço a avaliação, tem esses temas que são temas fundamentais para os dias de hoje, né? Então, o currículo ele é bem rico nesse sentido. E aí, a partir de toda essa elaboração, ele está já, né, divulgado, né, publicamente pela Secretaria Municipal de Bauru, e as escolas já têm acesso a esse documento no sentido de implementação. Eu gostaria que você comentasse um pouco como que está esse processo agora. Então, no final, o currículo ele foi entregue para todas as diretoras de escola em dezembro de 2016. Então, a gente fez uma cerimônia de entrega, cada escola recebeu um CD com o currículo. E agora a gente está na última fase assim, de revisão de detalhezinhos que ficaram, e essa semana deve estar colocado no site da prefeitura. Nesse momento, as crianças voltaram às aulas, né? E daí as escolas vão ter o desafio de pensar a implementação desse currículo. Na verdade, o currículo ele já existia, ele estava lá, né, a partir de 2012. E daí agora é função de cada escola fazer o estudo do currículo, fazer o planejamento, né? Pelo que eu lembro, no calendário da prefeitura tem uma semana de planejamento em março, né? Então daí vai ser o momento dessas escolas pararem e estudarem. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal está fazendo um movimento de pensar quais vão ser as ações de formação de professores para a implementação desse currículo. E daí um dos projetos que eu ofereci como projeto de extensão, na verdade um projeto vinculado à Prograde, o Núcleo de Ensino, é uma proposta de formação de professores, né? Pensando os capítulos teóricos que estão presentes no currículo. Então essa é a ideia, né? Essa parceria entre a Universidade e Secretaria Municipal de Educação de Bauru continua. Professor, e quem comenta com a gente como será a implementação em uma das escolas é também a coautora desse currículo comum, a Fernanda Bechara, que conversa com a gente no ponto de contato de hoje. Vamos ouvi-la. A gente está com uma expectativa grande, né, em relação à implantação e desenvolvimento do currículo. O processo, como já foi dito, foi construído coletivamente, com o apoio do projeto da Unesp, professora Flávia, todos os professores, coordenadores e diretores participaram da construção. Agora vem a parte mais gostosa, mas também de muita responsabilidade, que é como desenvolver esse documento tão rico e em uníssono com todas as escolas, de uma maneira que seja efetiva realmente. Este currículo ele vai contribuir de maneira bem efetiva para a qualidade do ensino das escolas municipais de Bauru, de ensino fundamental. Nós teremos uma uniformidade nos conteúdos a serem aplicados, uma uniformidade nas questões teóricas, né, porque ele é baseado na pedagogia histórico-crítica. Então, a gente acredita que vai ser um ganho muito grande e a gente está ansioso por essa fase da implantação. Aguardamos também essa assessoria, que continuemos com o apoio da equipe da Unesp para nos auxiliar na formação, no dia a dia mesmo, porque quando vem a gente elabora, né, o currículo, mas quando ele vem para o chão da escola vai aparecendo uma dificuldade ou outra e aí a gente precisa continuar com essa parceria, mas os professores estão animados, todos os gestores, a própria secretaria sempre dando esse retorno, esse apoio para a gente. Eu acredito que vai ser um ganho e um prazer continuar trabalhando na implantação desse currículo.
Professora, a partir então dessa implementação, os demais projetos que surgem a partir da elaboração do currículo, a gente conversa então daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Unesp a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Flávia Asbar. Professora, nós comentávamos sobre a implementação e a elaboração desse currículo comum do ensino fundamental e ele é um projeto extensionista. Eu gostaria que a senhora comentasse essa importância desse diálogo que a extensão tem tido, não só com as escolas aqui do município de Bauru, mas no sentido geral de pensar esse conhecimento da universidade junto à comunidade. Eu entendo que essa é uma das atividades fins da universidade, né? A extensão é um pilar essencial da universidade pública, né? A universidade ela é mantida com dinheiro público, então a gente tem a obrigação de fazer esse retorno, essa devolutiva para a escola. E no caso, né, do meu trabalho, vinculado ao Departamento de Psicologia, a gente tem feito essa aproximação com a educação de Bauru já há alguns anos. Então tem não só o projeto de extensão que eu coordeno, mas outros, né? No caso do projeto de revisão do currículo, foi um projeto vinculado à PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, então eu consegui 2 bolsistas que ajudaram nesse processo todo de revisão do currículo, né, porque os textos iam chegando, a gente precisava revisar, diagramar, né, então teve um trabalho intenso de fazer o registro das reuniões, né, então o bolsista de extensão nesse sentido é essencial. E agora, como continuidade, o projeto foi enviado à Prograde, né, ao Núcleo de Ensino, que é uma linha de ação para a melhoria do ensino público, e daí eu enviei um projeto para continuar trabalhando com um currículo, mas agora a formação docente, né? Então, eu considero que essa possibilidade de realização da extensão ela é fundamental para o público em geral, mas também para a formação dos alunos da Unesp, né, que tem a oportunidade... Alunos de graduação e pós-graduação, professora? Sim, eu trabalhei diretamente com alunos de graduação em Psicologia, mas foi parceiro junto comigo o Afonso, que faz doutorado em Marília, na Unesp de Marília, então ele trabalhou como parceiro nesse processo, né, e daí no final do documento, o currículo, né, no final ele ficou organizado por mim, pelo Afonso e pela Fernanda Bechara Fantin, que agora é diretora de uma das escolas. Que nós ouvimos no ponto de contato agora há pouco. Exatamente. Professora, todo esse trabalho, né, que começou com a extensão dentro da universidade, chegando agora nessa implementação da escola, ele é, de certo modo, um balizador aí para outras ações, para outros municípios, né? Como que vocês têm visualizado essa questão de repente, implementar, de atuar junto a outros municípios aqui da região? Quando outros municípios veem um currículo com a densidade de Bauru, não só o currículo do ensino fundamental, mas Bauru também tem uma proposta de educação infantil, que foi coordenada pela professora Juliana Pasqualini também, do Departamento de Psicologia. Alguns municípios já têm nos chamado para conversar, dialogar, para saber como foi a proposta de implementação. E, ao mesmo tempo, a gente também fez um movimento de conhecer o trabalho feito em outros municípios, né? Então, eu acho que é sempre essa troca. Eu não imagino que é um currículo que possa ser implementado diretamente em outro município, porque tem as realidades de cada município. Mas eu acho que é um currículo que nos inspira, né? A parte teórica de fundamentação, ela vale para as diferentes realidades. Com certeza. Eu participo de um grupo de estudo na USP que tem pesquisadores de vários lugares no Brasil. E quando eu apresentei a proposta, né, vários ficaram interessados. No meu município a gente poderia pensar essas questões. Então, acho que é um currículo que ajuda a inspirar. Assim, é possível fazer um currículo do município em outras realidades. Professora, a senhora comentou o projeto de extensão que inicia agora em 2000, projeto de continuidade, né, que é vinculado à Pró-Reitoria de Graduação agora, de formação de professores, né? Em que sentido, ao trabalhar com a formação de professores, a gente contribui para essa educação pública de qualidade no ensino fundamental e também trazendo isso para a educação infantil e também para o ensino médio? Eu acho que a formação docente é uma das principais questões que a gente precisa trabalhar na educação pública. Bauru tem uma rede muito organizada, pautada fortemente na gestão democrática, com projetos muito interessantes, né, uma educação de qualidade, mas a formação docente ela é contínua, né, o tempo inteiro a gente precisa ir trabalhando, afinando. Então, eu tenho trabalhado com algumas ações de formação docente de maneira mais pontual ou indireta, mas a proposta agora é que a gente pegue o currículo e os professores que estiverem interessados possam, num primeiro momento, fazer um curso mesmo, sobre os primeiros capítulos do currículo. E o segundo momento do projeto vai ser que a gente vai escolher uma escola, ou a escola vai nos escolher, para a gente pensar a formação sobre o currículo na própria escola.
Então, nas diferentes disciplinas, áreas do conhecimento. Não, no primeiro momento a gente vai trabalhar com os fundamentos teóricos, mas ao mesmo tempo, nessa semana eu estive na Secretaria Municipal da Educação, conversando com a nova secretária e com as pessoas responsáveis pelas áreas. Cada uma das áreas também está pensando a formação, né, no seu currículo. Então, inglês, o currículo que está ali, como que a gente vai trabalhar ações de formação para os professores de inglês. Tem sido uma demanda crescente, então, professora, revisitar essa questão da formação, da capacitação docente. Sim, sempre, né? Acho que a formação docente, para uma educação que se pensa de qualidade, é um tema contínuo, né? A gente nunca pode parar de pensar e trabalhar com a formação docente. Além desse projeto de extensão de pensar a formação docente, todos os envolvidos no projeto, os alunos de graduação, o próprio Afonso, né, em nível de doutorado, que perspectivas a gente tem para futuros projetos, outras ideias que fomentem essa relação cada vez maior da universidade com a escola pública? É interessante essa pergunta, porque essa semana mesmo, né, mudou a gestão municipal e daí algumas coisas continuam, outras não, mas essa semana eu estive numa conversa com a nova secretária, a professora Isabel, e um dos projetos que eu tenho trabalhado é o PESF, né, Projeto Educação Sem Fronteira, que são as escolas que têm o menor IDEB. E daí a gente repensou a organização desse projeto, outras linhas de formação de professores, trabalham com as crianças na escola, né, então acho que é uma parceria sempre muito profícua, né, de trabalhar essa relação entre a educação pública do município e a universidade pública, né? Acho que para mim isso é uma coisa que é muito cara, né? Essa relação entre a Unesp como lugar de produção de conhecimento e como esse conhecimento chega lá para a ponta, que é a escola pública. E que acaba agregando a própria atividade docente e também a formação dos nossos estudantes, como a senhora já sinalizou. Sim, e gerando pesquisas, né? Então, a ideia agora é que também a gente possa, a partir do que foi produzido com o currículo, também que isso seja tema de pesquisa ou de iniciação científica. A divulgação científica, que é fundamental também. Com certeza. Professora Flávia, eu gostaria de agradecer a você pela participação aqui em nosso programa, parabenizando você e a toda a equipe, né, que coordenou a elaboração desse currículo de modo aí a contribuir para a educação pública municipal. Eu agradeço o convite, Maíra. Muito obrigada. O Diálogo de hoje fica por aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre o currículo comum do ensino fundamental do município de Bauru, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.